Olá, bem-vindos! E como esse vídeo é sobre mais um coach, mais um guru da internet, eu vou começar como sempre começo. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e os ajudem a tirar pedras em seus inimigos. Por isso que os movimentos políticos e religiosos são tão grandes, atraem tantas pessoas. E o coach, o guru, o influenciador que eu vou falar hoje é o professor Hélio Couto. Eu tenho um grande respeito por este professor, por este guru, por este influenciador na internet. E ele fala também de desenvolvimento pessoal, de crescimento pessoal, de prosperidade, de marketing digital, de vendas, de empreendedorismo, de riqueza, de prosperidade. Ele fala de tudo isso, mas é um pouco diferente do Paulo Vieira, do Pablo Marçal e dos outros coaches que usam o marketing digital, que usam o poder da internet para alcançar milhares e milhares de pessoas. Mas sim, o Hélio Couto, ele também vende curso, ele também vende o seu conhecimento, certo? Ele vende uma ferramenta poderosa de transformação pessoal chamada RH, Ressonância Harmônica. Me diz uma coisa, se você já adquiriu a ressonância harmônica, está recebendo essas ondas poderosas de transformação pessoal, espiritual, emocional, coloca aí nos comentários se você já conhece o professor Hélio Couto, se você já assistiu alguma aula dele, algum conteúdo dele, se pagou pelo acesso, porque eu paguei pelo acesso à área de membros dele, que ele tem muitos cursos, muitas aulas mesmo, impressionantes, transformadoras. Eu vou falar aqui para você o preço, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum falar. Eu paguei R$ 380 pela RH. O que é RH? Já falei, é a ressonância harmônica. São ondas poderosas que nós recebemos para nosso crescimento. Aí você escolhe o que você quer receber. Se você quer receber conhecimento, sabedoria, inteligência, arquétipos poderosos de vendas, de liderança, de produtividade, enfim, meu amigo, é muita coisa. E eu vou dizer aqui para você, quem não está familiarizado com esse tipo de conhecimento fica meio perdido. Meu Deus, o que é isso? Isso é coisa de outro mundo, Senhor. Quando eu comecei a estudar com o professor Hélio Couto, eu disse, meu Deus, eu pensei que eu conhecia Deus, a palavra de Deus, só que aqui é uma nova visão, é uma nova perspectiva de espiritualidade, porque o professor Hélio Couto, ele fala assim, de crescimento pessoal, de desenvolvimento humano, ele fala de tudo isso, mas é focado na espiritualidade. É um pouco diferente do Pablo Marçal, que também fala de espiritualidade, fala da palavra de Deus, também o Paulo Vieira fala muito de teologia da palavra de Deus, é evangélico, é cristão, todos eles são. O professor Hélio Couto também. O diferencial do professor Hélio Couto é que ele usa a mecânica quântica, ele usa a ciência para explicar todo esse processo de transformação pessoal e essa nossa unicidade com Deus, exatamente. E é totalmente diferente. Se você for estudar mecânica quântica, você vai descobrir como o universo funciona. E o professor Hélio Couto sempre fala isso, que nós temos que entender como funciona a realidade ou o universo, quem somos nós e também quem é Deus para nós. Sabia que muitas pessoas não acreditam em Deus porque têm uma concepção errada de Deus? É exatamente uma concepção equivocada de Deus. Os ateus, os agnósticos, eles pensam que Deus é uma antropomorfia ciumenta e vingativa, só esperando o homem cometer um pecado para lançá-lo no lago de fogo e enxofre, para castigá-lo. É como se Deus estivesse aqui só observando, você vai cometer algum erro e ele vai te julgar e te castigar. Então, esse tipo de concepção errônea, equivocada de Deus, é que afasta as pessoas da verdadeira espiritualidade. E quando eu conheci o professor Hélio Couto, eu descobri uma outra perspectiva, uma outra visão, uma outra forma de entender e conhecer a Deus. Inclusive, ele fala muito também das filosofias
orientais, do taoísmo, do hinduísmo, do budismo. Então, eu vou concordar com você que é um pouco diferente a nossa concepção de divindade e de espiritualidade e de conexão com Deus é diferente da concepção oriental. Na concepção oriental, Deus está em toda parte, Deus está dentro de nós. Deus, ele é uma energia poderosa, criativa, que está sustentando toda a sua criação. Ele está em toda parte, certo? É uma concepção que, quando nós vamos estudar a teologia da perspectiva cristã, nós entendemos isso como panteísmo, certo? É uma concepção de que tudo é Deus e Deus é tudo, certo? Então, é uma concepção onde o Criador está imanente na sua criação. Desculpa essas palavras, mas eu vou explicar melhor, certo? E na concepção aqui ocidental, nós aprendemos que Deus é o Criador e ele está separado da sua criação. Deus é uma pessoa, ok? Ele é o Criador, onipotente, onipresente, onisciente, separado da sua criação. Ok, tudo certo, também tudo certo acreditar assim. Mas o professor Hélio Couto, ele traz uma nova percepção, uma nova visão de quem é esse Deus poderoso que nos criou e que quer que nós tenhamos uma vida abundante, plena, próspera mesmo aqui nessa terra. Por exemplo, para os estudiosos e cientistas mesmo, viu? Cientistas que estudam a mecânica quântica. Olha só, eu não sei se você tem algum conhecimento de mecânica quântica, eu não sei se você vai entender esse vídeo, mas, por favor, fica aqui, não vai ainda, por favor, me ajuda, já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá? Apesar de falar mecânica quântica, física quântica, vácuo quântico, oh meu Deus, o que é isso? Calma, calma que eu vou explicar para você isso tudo. Eu reconheço, é um pouco difícil. Depois eu vou trazer um vídeo aqui para você sobre o livro do professor Hélio Couto, sabe? Mentes Informadas, sobre ressonância harmônica. Ele tem muitos livros, o professor Hélio Couto. Muito conhecimento, muito conteúdo de valor transformador, focado mais no nosso ser, focado mais na nossa espiritualidade. Sabe por quê? Porque nós não vamos conseguir nos realizar ou nos autorrealizar, conseguir viver uma vida próspera, plena, abençoada, se nós não mudarmos a nossa frequência vibratória, se nós não mudarmos espiritualmente. A mudança tem que ser de dentro para fora. O professor Hélio Couto fala muito nisso. Sabe por quê? Porque não adianta nada a pessoa só querer enriquecer, prosperar, crescer aqui na Terra, ter posses e tudo, se ele for uma pessoa infeliz, se ele não souber qual é o seu propósito na Terra, se ele não se conectar com a sua essência verdadeira, com o seu Criador, que é o vácuo quântico. Sabia que o professor Hélio Couto chama o nome de Deus, chama Deus como vácuo quântico, ou o todo, ou seja, aquele que permeia tudo, aquele que comanda tudo, que criou tudo e que também mantém todas as coisas organizadas e perfeitas no seu devido lugar, certo? Então, é um pouquinho complicado falar desse conceito de espiritualidade, porque a concepção que nós temos de espiritualidade é de que Deus é uma pessoa, certo? Perfeito, ele é uma pessoa, ele se manifestou como uma pessoa no Antigo Testamento, e é isso que as Escrituras revelam para nós, ok? Perfeito, perfeitamente. Mas como eu falei, o professor Hélio Couto, ele mistura um pouco de física quântica, mecânica quântica, com também a teologia e a filosofia oriental, do taoísmo, do budismo, do confucionismo, certo? E ele criou uma teoria muito poderosa que ao meu ver, ela é muito interessante. Sabe qual é? É que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ok? Ele é. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Como? Agora eu pergunto para você, como que Deus é onipresente? Como ele está em todas as partes ao mesmo tempo? Sabe como? Através da energia. É aí que entra a mecânica quântica, e isso é um conhecimento científico.
científico. Olha só, o ateu pode dizer, eu não acredito em Deus porque eu não vejo Deus. Ok, você não vê Deus, mas você vê as ondas eletromagnéticas? Como é que você usa um celular, então? Como é que você usa a internet? Como é que você liga a sua TV? Você vê as ondas eletromagnéticas? Claro que não. Você não vê. Como é que você quer acreditar apenas no que vê? Então, meu amigo, a mecânica quântica nos ensina que tudo é energia. Veja bem, o grande Nikola Tesla, ele disse que se nós quisermos entender o universo, nós temos que pensar em termos de energia, frequência e vibração, para nós entendermos como funciona a realidade, como funciona o universo, nós temos que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Ou seja, nós estamos constantemente emitindo energia, porque nós somos um ser eletromagnético. Nós somos formados de átomos, não é isso que nós aprendemos na escola? Tudo é formado de átomo. Esse celular que você tem na mão, a roupa que você está vestindo, o seu corpo, tudo, até os seus pensamentos, as palavras, isso que você está ouvindo, tudo é energia e tudo é formado de átomos. E o Criador, que é esse vácuo quântico, que é o todo, que é a matriz divina, o campo, um campo morfogenético que está em todas as partes, esse é o Criador. Agora sim, ele pode se manifestar como uma pessoa? Sim. Claro que ele pode se manifestar do jeito que ele quiser. Agora você pode dizer, Elias, mas isso aí já é um pouco de heresia, está diferente da Bíblia, eu não estou entendendo. Amigo, quem sou eu e quem é você para limitarmos Deus? Quem somos nós para limitarmos Deus? E se nós formos estudar mesmo, nós vamos chegar a uma concepção de que sim, Deus é incognoscível. Nós não conseguimos compreender completamente a natureza de Deus. Mas se você for estudar mecânica quântica, se você for estudar a natureza da realidade, se você for estudar também, sabe o quê? As 7 leis herméticas, por exemplo, a primeira lei hermética de Hermes Trismegisto diz que tudo é mental. A terceira lei diz que também que tudo no universo é vibracional, tudo vibra, tudo está em constante movimento. Sabe o que é isso? São os átomos. Ou seja, nós somos formados de átomos, tudo que existe são formados de átomos, seja as estrelas, seja o que for, a natureza, uma árvore, um mosquito, você, esse celular, tudo é energia e Deus está em tudo. Como assim Deus está em tudo? Nós não sabemos que Deus é onipresente, onipotente e onisciente? Pronto, está explicado, é dessa forma que ele se manifesta, que ele criou tudo, ele emanou tudo, ele trouxe tudo à existência com este poder criador. Então, para o professor Hélio Couto, Deus é esta onda eletromagnética, essa energia poderosa que criou tudo, que se manifesta em tudo e que está dentro de nós. Veja que a concepção ocidental de divindade é Deus está separado de nós. E a concepção oriental de divindade é Deus está dentro de nós. Ele está dentro de nós. E Jesus falou isso. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de nós. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Isso mesmo, isso é a unicidade. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, isso quer dizer que não tem como separar. Nós não temos como nos separar de Deus. Esse é o maior mistério da espiritualidade ensinado pelo professor Hélio Couto. Nós estamos unidos ao nosso Criador, ao vácuo quântico, ao todo, ao campo que permeia tudo, que criou tudo. Esse tipo de linguagem, viu? O campo, a matriz divina, o todo, o vácuo quântico, é usado para o nosso Criador. Ok, tá tudo certo, amigo. Isso não é heresia, isso não é, oh meu Deus, agora o Elias está perdido. Não, amigo, não é isso. É uma concepção diferente da nossa criação e do nosso entendimento da realidade. Então, se você quer ser mais feliz, se você quer ser mais próspero, se você quer se realizar, você tem que entender a realidade.
Primeira coisa é entender como funciona a realidade. Quem explica isso? A mecânica quântica. Quem explica a natureza de Deus? A mecânica quântica. Quem explica a nossa identidade? A mecânica quântica. Quem explica como tudo funciona, como tudo se originou? A mecânica quântica. Quando eu descobri esse conhecimento, eu fui a fundo, eu comecei a estudar. Isso que eu estou falando aqui não é nem 1% do que você vai aprender quando você começar a estudar. Aí você vai conseguir explicar para um ateu, para um agnóstico, cientificamente, quem é Deus e quem é você. E o que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos depois que morrermos, sabia? Dá para explicar tudo de forma racional, de forma energética, de forma quântica. Então, o que eu aprendi com o professor Hélio Couto? Esse Deus quântico, esse Deus poderoso que está dentro de nós. É Ele, toda a fonte de energia, de sabedoria, de poder, de conhecimento, de inteligência, de riqueza, de abundância, está dentro de nós. Quem é? É Deus. É o vácuo quântico, é essa energia poderosa que transforma a nossa vida. Eu achei muito interessante essa concepção de divindade, de espiritualidade, de crescimento, porque nós não precisamos buscar nada fora, nada está fora. A riqueza não está lá fora, está dentro de nós. A felicidade não está lá fora, está dentro de nós. A prosperidade não está lá fora, está dentro de nós. O amor, a realização, tudo não está lá fora, está dentro de nós. Ou seja, nós temos que ressignificar a nossa mentalidade. Exatamente isso. Nós temos que mudar o que? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa linguagem, os nossos comportamentos. Aí nós vamos entrar em ressonância com quem? Com a espiritualidade. Com quem? Com Deus. Nós vamos estar vibrando na mesma frequência que Deus. E qual é a frequência de Deus? É o amor, é a alegria, é a paz, é a bondade. Essa é a frequência que Deus está vibrando. E é nessa frequência que nós temos que nos alinhar. Então a palavra é alinhamento. Veja bem, agora vem o ensinamento principal do professor Hélio Couto que eu aprendi. É sobre alinhamento, é sobre coerência, é sobre harmonia, é sobre ressonância, é sobre vibração. Quando nós vibramos na mesma frequência de Deus, quando nós nos alinhamos nessa mesma frequência de amor, alegria, paz, bondade, nós mudamos a nossa vida em todas as áreas, não só na área mental, emocional e espiritual, mas também na área financeira, na área profissional. Ou porque eu pergunto para você, você acha mesmo que Deus, o nosso Criador, quer que nós vivamos uma vida infeliz, de escassez, de pobreza, de dificuldade? De maneira nenhuma. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus quer sim que nós sejamos felizes, realizados, que nós prosperemos em nossa vida. Para quê? Para ajudar as outras pessoas, ok? Então, o ensinamento de desenvolvimento pessoal, de prosperidade, de crescimento do professor Hélio Couto, ele difere um pouco, ele difere do Pablo Marçal e também do Paulo Vieira e dos outros coaches, porque o professor Hélio Couto, ele foca na espiritualidade, ele foca na mecânica quântica, ele explica o essencial, ele explica o interior, ele explica a espiritualidade. Ou seja, se você quer ser próspero aqui fora, primeiro você tem que mudar a sua identidade, você tem que mudar a sua frequência, você tem que mudar a sua vibração, os seus sentimentos. É aquilo que ficou conhecido popularmente como a lei da atração, ok? Eu acredito sim na lei da atração, só que nós não atraímos o que nós desejamos, nós atraímos aquilo que nós somos. Ou seja, se nós queremos prosperidade, se nós queremos saúde, se nós queremos uma felicidade, nós temos que ser isso. Nós não temos que desejar, buscar isso, não. Não temos que ansiar por isso, nós temos que ser isso. Nós temos que manifestar isso, ok? Então, meus amigos, olha só, eu não sei quantos minutos, já tem 20 minutos de vídeo. Olha só, estude sobre mecânica quântica, procure conhecer mais o conteúdo do professor Hélio Couto, você vai ver, a sua mente vai mudar, os seus sentimentos vão mudar, a sua visão da realidade vai mudar completamente. É isso que a gente tem que entender. Primeiro lugar, quem somos? Segundo lugar, quem é Deus? Terceiro lugar, como funciona a realidade?
como nós vamos entender isso? Estudando mecânica quântica, estudando energia, estudando todo o plano de Deus para nós, todo o plano de Deus para nós aqui nesta vida. Então, meu amigo, você está aí ainda? Como é que está aí a sua mente, a sua cabeça? Está fervilhando? Como é que está? Você está aí ainda? Então, meu amigo, vamos abrir a nossa mente. O professor Hélio Couto sempre fala isso. Vamos expandir a nossa mente, expandir a nossa visão, expandir os nossos horizontes. Vamos deixar para trás crenças limitantes, crenças dogmáticas que nos afastam até do conhecimento verdadeiro de Deus, ok? Então é isso. Vamos a cada dia mais expandir a nossa consciência, aprender, estudar mais, conhecer mais o plano de Deus para nós, ok? Aí sim nós vamos começar a prosperar, nos desenvolver e principalmente ajudar as outras pessoas. E essa é a nossa missão aqui na Terra, é servir, é compartilhar e ajudar as demais pessoas com o nosso conhecimento, com a nossa mensagem, com o nosso dinheiro, tudo na medida da nossa condição e do tamanho das nossas capacidades, certo? Ok, meu amigo, então muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu venho trazer mais vídeos sobre mecânica quântica. É um pouquinho complicado, mas depois quando você começa a estudar, vai ficando mais fácil, você vai entendendo, vai juntando um conceito aqui e ali, ok? Aí eu tenho certeza que nós vamos conseguir, amigo, prosperar junto, viver melhor, ajudar mais as pessoas, ok? Crescer em todas as áreas da nossa vida. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau!